Fala, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais uma sala que se abre, que é aberta para todos nós, né? Não só para você, para mim também. Estamos juntos com o nosso plano anual de 365 dias. Em 365 dias, nós teremos lido a Bíblia toda. Não somente lido, né? Mas também interpretado os textos. Deixa aí o seu bom dia, de onde você está nos acompanhando. Não esquece também de dar o seu like, se inscrever no canal se você é novo por aqui. Tudo isso ajuda no engajamento e na entrega do nosso conteúdo. Então vamos abrir a Bíblia, Deuteronômio. Capítulo 31. Bom, esse é o dia de número 96 do nosso plano de 365 e hoje vamos concluir aqui o livro de Deuteronômio. Vamos ler a partir do capítulo 31. São os últimos capítulos aí, capítulos mais históricos, né? Está falando aí da transição. Moisés está prestes a morrer, o Senhor avisou que ele ia morrer, então disse o que ele teria que fazer antes, organizar a casa, deixar o seu sucessor, que é Josué. São capítulos que não está necessitando muito que a gente fique interpretando os textos, a não ser a leitura, né? A leitura correta, pontual, prestando atenção nos destaques, mas não há aquelas palavras de difíceis interpretações. Então, está mais tranquilo, a gente finaliza hoje e amanhã nós vamos voltar para o Novo Testamento. Vamos começar a ler as cartas apostólicas. Vai ser muito bom, hein? Muito bom mesmo. Mas vamos fazer nossa oração. Senhor amado, querido, oramos em nome de Jesus. Agradecendo ao Senhor por mais um dia, por esse clube de leitura, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos todos os dias. Na Bíblia, o nosso encontro nessa sala é com o Senhor, é com a Bíblia, não é comigo, não é com o pastor, é com o Senhor, não é com igreja nenhuma, é com a sua palavra. E é a tua palavra que tem transformado vidas, que tem salvado os perdidos, que tem direcionado aqueles que de fato e de verdade querem mais de ti, saber mais de ti, crescer em conhecimento e debaixo da tua graça. Oramos em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco em mais uma leitura. Amém e amém. Deuteronômio 31, versículo 1. E Moisés foi e falou essas palavras a todo Israel. Só ajeitar aqui o meu retorno aqui. Qualquer coisa vocês coloquem nos comentários aí, tá? Pelo que me parece aqui tá tudo bem, tá fluido, o áudio tá legal, o vídeo, graças a Deus, né? Vamos seguindo. E Moisés foi e falou essas palavras a todo Israel. E lhes disse: hoje eu tenho 120 anos de idade. Não posso mais sair e entrar. Também o Senhor me disse: não passarás esse Jordão. O Senhor teu Deus irá diante de ti, e ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás, e Josué irá adiante de ti, como o Senhor disse. E o Senhor fará a eles o que fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a terra deles, que ele destruiu. E o Senhor os entregará diante da tua face, para que façais a eles conforme todos os mandamentos que eu vos dei. Sede fortes e de boa coragem, não temais, nem vos amedronteis com eles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. E Moisés chamou Josué e lhe disse diante de todo Israel: sê forte e de boa coragem, pois deveis ir com esse povo à terra que o Senhor jurou a seus pais, que lhes daria, e tu os farás herdá-la.
E o Senhor é quem vai diante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem desanimes. E Moisés escreveu esta lei e a entregou ao sacerdote, os filhos de Levi, aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E Moisés lhes ordenou, dizendo: ao fim de cada 7 anos, na solenidade do ano de remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel deverá comparecer diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Congrega o povo, os homens e as mulheres, e as crianças, e os estrangeiros, que estão dentro de tuas portas, para que possam ouvir, e para que possam aprender, e temer ao Senhor vosso Deus, e observar e cumprir todas as palavras desta lei. E para que seus filhos, que não conhecerem nada desta lei, possam ouvir e aprender a temer ao Senhor vosso Deus, enquanto viverdes na terra, a terra qual ides, passando o Jordão para possuí-la. E o Senhor disse a Moisés: eis que são chegados os teus dias, para que morras. Chama Josué, e apresentai-vos no tabernáculo da congregação, para que eu possa lhe dar uma ordem. E Moisés e Josué foram, e se apresentaram no tabernáculo da congregação. E o Senhor apareceu no tabernáculo, em uma coluna de nuvem, e a coluna de nuvem ficou sobre a porta do tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e esse povo se levantará, e se prostituirá seguindo os deuses dos estrangeiros da terra, para onde irão, para estar entre eles, e me abandonarão, e romperão o meu pacto que fiz com eles. Então, neste dia, a minha ira se acenderá contra ele, e os abandonarei. E esconderei deles a minha face, e eles serão devorados, e muitos males e problemas lhes acontecerão. E dirão naquele dia: não nos alcançaram estes males, porque o nosso Deus não está entre nós? E certamente ocultarei a minha face naquele dia, porque todos os males que eles tiverem feito, porque se voltaram, por todos os males. Deixa eu ler de novo, versículo 18. E certamente ocultarei a minha face naquele dia, por todos os males que eles tiverem feito, porque se voltaram a outros deuses. Agora, portanto, escrevei este cântico para vós, e ensinai-os aos filhos de Israel, ponde-o em suas bocas, para que este cântico me possa ser um testemunho contra os filhos de Israel. Pois quando eu os tiver trazido à terra que jurei aos seus pais, que mana leite e mel, e quando tiverem comido e se saciado, engordado, então eles se voltarão a outros deuses e os servirão, e me provocarão, e romperão o meu pacto. E acontecerá que, quando eles vierem muitos males e problemas que este cântico testemunhará contra eles, é quando lhes vierem, E acontecerá que, versículo 21, e acontecerá que, quando lhes vierem muitos males e problemas que este cântico testemunhará contra eles, como uma testemunha, porque ele não será esquecido nas bocas de sua semente, pois conheça a sua imaginação, o que eles fazem mesmo agora, antes que eu os tenha colocado na terra que jurei. Então, você vê, Deus está falando para Moisés o seguinte: Moisés, o povo vai entrar na terra, mas eles vão se perverter. Eles vão adorar outros deuses. Então, eu vou dar um cântico para vocês, e esse cântico vai ser como uma testemunha contra eles. A gente já vai ver já as palavras do cântico. Porque esse cântico vai pegar, né? Como dizem, né? Hoje em dia não tem música que pega. Então, esse cântico vai pegar, não vai sair da boca deles, de geração em geração as pessoas vão cantar isso. E esse cântico vai ser como uma testemunha que vai servir contra eles mesmos. Porque eu conheço a imaginação. Só tomar uma água aqui.
Deus está falando o seguinte: eu já sei o que eles pensam, inclusive agora. Eu já sei. Esse povo vai me trair. Quando eu colocar eles lá na terra que eu jurei, eles vão se perder. Versículo 22. Portanto, Moisés escreveu esse cântico no mesmo dia e o ensinou aos filhos de Israel. E deu uma ordem a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e de boa coragem, porque trarás os filhos de Israel à terra que jurei a eles, e eu serei contigo. E aconteceu o quê? Quando Moisés terminou de escrever as palavras desta lei em um livro, até finalizá-las, Moisés ordenou aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque eu conheço a tua rebelião e a tua arrogância. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, fostes rebeldes contra o Senhor. E quanto mais depois da minha morte. Congregai-me todos os anciãos de vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu possa falar estas palavras aos seus ouvidos, e chamar os céus e a terra, para que façam registro contra eles, porque sei que depois da minha morte vos corrompereis completamente e vos afastareis do caminho que vos ordenei, e nos últimos dias o mal vos virá, porque fareis mal aos olhos do Senhor, para provocá-lo a ira pela obra das vossas mãos. E Moisés falou aos ouvidos de toda a congregação de Israel as palavras deste cântico, até que se acabaram. Capítulo 32. Ouvi, ó céus, e falarei, e ouve, ó terra, as palavras da minha boca. A minha doutrina gotejará como a chuva, a minha fala destilará como o orvalho, como a garoa sobre a tenra erva e como as chuvas sobre a relva, porque divulgarei o nome do Senhor. Engrandecei ao nosso Deus. Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os meus caminhos são juízo. Um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é ele. Eles se corromperam, a mancha deles não é a mancha de seus filhos. Eles são uma geração perversa e deturpada. Assim recompensais ao Senhor, ó povo tolo e insensato. Não é ele, o teu pai, que te comprou? Ele não te criou? Ele não te estabeleceu? Lembra-te dos dias de antigamente. Considera os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te mostrará, e aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividiu entre as nações a sua herança, quando separou os filhos de Adão, definiu os termos do povo, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou em uma terra deserta, e no deserto solitário e uivante ele o guiou e o instruiu. Ele o protegeu como a menina dos seus olhos, como uma águia agita sua ninhada, voando sobre as suas crias, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Só o Senhor o guiou, e não houve com ele nenhum Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, para que pudesse comer o incremento dos seus campos, e o fez chupar o mel da rocha e o azeite da rocha pedregosa, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com gordura de cordeiros e carneiros da raça de Bazã e cabras, com a gordura dos rins de trigo, e bebestes o sangue puro das uvas. Mas Jesurum engordou e deu coices, tu engordastes, tu te engrossaste, tu te cobriste de gordura. Então ele abandonou o Deus que o criou e desprezou a rocha da sua salvação. Eles provocaram ciúmes com deuses estranhos, com abominações o provocaram a ira. Eles sacrificaram a demônios, não a Deus.
a deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. Da rocha que te gerou, te descuidaste e te esqueceste do Deus que te formou. E quando o Senhor viu isso, abominou-os por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. E ele disse: esconderei deles a minha face e verei qual será o seu fim, porque eles são uma geração muito insubordinada, filhos em quem não existe fé. Eles me moveram para os ciúmes do que não é Deus. Eles me provocaram a ira com suas vaidades, e eu os moverei para o ciúme daqueles que não são um povo. Eu os provocarei a ira como uma nação tola, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até as profundezas do inferno, e consumirá a terra com seu incremento, e porá fogo nas fundações dos montes. Amontoarei males sobre eles, minhas setas gastarei sobre eles. Eles se consumirão com fome, e serão devorados com o calor ardente e com a amarga destruição. Também enviarei sobre eles os dentes de animais, como com o veneno de serpentes do pó. Por fora a espada e por dentro o terror. Destruirão tanto ao jovem como a virgem, o bebê que mama e também o homem de cabelos grisalhos. Eu disse: eu os espalharei pelos cantos e farei cessar a sua lembrança entre os homens. Se eu não temesse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se comportem de maneira estranha e para que não digam: a nossa mão está alta e o Senhor não fez tudo isso. Porque eles são uma nação vazia de conselhos e nem há nenhum entendimento neles. Oh, se fossem sábios, para que entendessem isso, para que considerassem o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 colocarem 10.000 em fuga, exceto se a sua rocha os tivessem vendido e o Senhor os estivesse encerrado? Quer dizer, pare para pensar como poderia acontecer isso. Um só expulsar 1000. Como poderia vocês terem tão grandes derrotas se o Senhor não os tivesse encerrado, não os tivesse permitido, determinado esse fim? Pois a sua rocha não é como a nossa rocha, e até os nossos inimigos são juízes. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, os seus cachos são amargos. O seu vinho é veneno de dragões e o cruel veneno de víboras. Não está isso armazenado contigo e selado entre os meus tesouros? A mim pertence a vingança e a recompensa. O seu pé deslizará no devido tempo, o seu pé deslizará no devido tempo, porque o dia da sua calamidade é chegado, e as coisas que virão sobre eles se apressam, porquanto o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se acabou e que não existe ninguém preso ou deixado. E ele dirá: onde estão os seus deuses, a sua rocha em que confiavam, que comeu a gordura de seus sacrifícios e bebeu o vinho das suas ofertas de bebida? Levantem-se e vos ajudem e sejam a vossa proteção. Cadê? Cadê os deuses que vocês serviram, os sacrifícios, as gorduras que vocês ofereceram para eles? Cadê? Vocês não me deixaram para servir outros deuses? Então vai, que eles se levantem, que eles ajudem vocês. Versículo 39. Vede agora que eu sou ele, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Tampouco existe alguém que possa escapar da minha mão. Porque ergo a minha mão para os céus e digo: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão tomar o juízo, trarei vingança aos meus inimigos e recompensarei os que me odeiam.
Farei minhas setas bêbadas de sangue, a minha espada devorará a carne, e isso com o sangue dos mortos dos cativos, desde o princípio das vinganças sobre o inimigo. Alegrai-vos, ó nações, com o seu povo, porque ele vingará o sangue dos teus servos, e trará vingança aos seus adversários, e será misericordioso com a sua terra e para com o seu povo. E Moisés saiu e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. Sabe que Oséias é Josué, né? Era o outro nome de Josué. Versículo 45. E Moisés terminou de falar todas essas palavras a todo Israel e disse a eles: concentrai os vossos corações em todas as palavras que testemunho entre vós nesse dia, que ordenareis que os vossos filhos observem e cumpram todas as palavras dessa lei, porque não é uma coisa vã para vós, porque é a vossa vida, e por isso prolongareis os vossos dias na terra, que vás passar o Jordão para possuir. E o Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe esse monte de Abarim até o monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que dou aos filhos de Israel como uma possessão. E morrerás no monte que subirás, e te reunirás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque transgrediste contra mim entre os filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Mas verás a terra diante de ti, mas não irás à terra que dou aos filhos de Israel. Capítulo 33. E esta é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e se levantou de Seir até eles. Ele brilhou desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. Da sua mão direita saía uma lei ardente para eles. Sim, ele amava o povo. Todos os seus santos estão na tua mão. E eles se assentaram aos seus pés. Todos receberam as tuas palavras. Moisés nos ordenou uma lei, a herança da congregação de Jacó. E ele foi rei em Jesurum, quando os cabeças do povo e as tribos de Israel se congregaram. Viva Ruben, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Esta é a bênção de Judá. E ele disse: ouve, Senhor, a voz de Judá, e trazei-o ao seu povo. Suas mãos sejam suficientes para ele, e para que lhe sejas uma ajuda contra os seus inimigos. E de Levi ele disse: sejam o teu Tumim e o teu Urim para o teu santo, e a quem provastes em Massá, e com quem contendeste nas águas de Meribá, que disse ao seu pai e à sua mãe: não o vi, e tampouco reconheceu seus irmãos, ou conheceu seus próprios filhos, porque eles observaram a tua palavra e cumpriram o teu pacto. Eles ensinarão a Jacó os teus juízos, e a Israel a tua lei. Eles porão incenso diante de ti, e oferta queimada sobre o teu altar. Então, ficou determinado que Levi, ensinaria a lei a Jacó, quer dizer, a todo o restante do povo. Versículo 10. Eles ensinarão a Jacó os teus juízos e a Israel a tua lei, eles porão incenso diante de ti e a oferta queimada sobre o teu altar. Abençoa, Senhor, a sua riqueza e aceita a obra de suas mãos. Fere os lombos daquele que se levantar contra ele e dos que o odeiam, para que não se levantem outra vez. E de Benjamim ele disse: ó amado do Senhor, o amado do Senhor habitará em segurança junto a ele, e o Senhor o cobrirá todo dia, e ele habitará entre os seus ombros. E de José ele disse: bendita do Senhor seja a sua terra, pelas coisas preciosas dos céus, pelo orvalho e pela profundeza que jaz abaixo, e pelos preciosos frutos produzidos pelo sol, e pelas coisas preciosas produzidas pela lua, e pelas coisas excelentes dos montes antigos,
e pelas coisas preciosas dos montes eternos, e pelas principais coisas da terra, e a sua abundância, e pela boa vontade daquele que habitava na sarça, a bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o topo da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. A sua glória é como o primogênito do seu novilho, e seus chifres são como os chifres de unicórnios. Com eles empurrarás o povo até as extremidades da terra, e são os 10 milhares de Efraim, e são os milhares de Manassés, os filhos de José, né? E de Zebulon ele disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas, e Issacar em tuas tendas. E eles chamarão o povo ao monte, e ali oferecerão sacrifício de justiça, porque chuparão da abundância dos mares e dos tesouros ocultos na areia. Isso aqui faz uma menção, né, ao petróleo, né? Chuparão da abundância dos mares, quem diria, né? Muitos anos depois que o povo foi descobrir isso, né? E as riquezas na areia. Versículo 20. E de Gade ele disse: Abençoado seja aquele que dilatar Gade. Ele habita como um leão e rasga o braço com a coroa da cabeça. E ele proveu a primeira parte para si, porque ali, em uma porção do legislador, ele estava sentado. E veio com os cabeças do povo, e ele executou a justiça do Senhor e os seus juízos com Israel. E de Dan ele disse: Dan é o leãozinho, ele saltará de Bazã. E de Naphtali ele disse: Ó Naphtali, satisfeito com benevolência e cheio com a bênção do Senhor, possui tu o oeste e o sul. E de Aser ele disse: Seja Aser abençoado com filhos, seja aceitável aos seus irmãos, e mergulhe seus pés em azeite. Os teus calçados serão ferro e bronze, e com os teus dias assim será a tua força. E como os teus dias assim será a sua força. Não há ninguém como Deus de Jesurum, que cavalga sobre os céus em tua ajuda e em sua excelência no céu. O Deus eterno é o teu refúgio, e debaixo estão os seus braços eternos. E ele expulsará o inimigo diante de ti, e dirá: destrói-os. Então Israel habitará só e em segurança. A fonte de Jacó estará em uma terra de grãos e vinho. Também os céus gotejarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, ó povo salvo pelo Senhor? Ó, o escudo, aliás, o escudo do teu socorro, e que é a espada da tua excelência. Os teus inimigos serão descobertos como mentirosos diante de ti, e pisarás em seus lugares altos. Capítulo 34. E Moisés subiu das planícies de Moabe até o monte Nebo, ou Nebo, né? Até o topo de Pisga, que está diante de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e toda Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mais extremo mar, e o sul, e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor disse a ele: Essa é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à tua semente. Fiz com que a viste com os teus olhos, mas não irás para lá. Assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Ele o sepultou em um vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas nenhum homem sabe de sua sepultura até hoje. Sabe-se que Moisés morreu, mas o corpo dele não foi encontrado. No Novo Testamento nós temos uma revelação do que aconteceu com o corpo de Moisés, né? A gente vai ler isso juntos. Versículo 7. E Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. O seu olho não se obscureceu, nem a sua força natural se abateu. Que beleza, hein? Puxa vida, que o Senhor nos dê esse vigor, né? Os olhos não escureceu
e nem a sua força natural se abateu. Muito raro isso, né? E os olhos de novo. E os filhos de Israel choraram por Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias. Assim terminaram os dias de pranto e luto por Moisés. E Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. E os filhos de Israel deram ouvidos a ele, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E desde então não se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face em todos os sinais e prodígios que o Senhor ordenou que ele fizesse na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda aquela mão forte, e em todo o grande terror que Moisés exibiu diante de todo Israel. Glória a Deus. Mais um livro concluído. Coloque aí nos comentários seus agradecimentos ao nosso bom Deus por ter nos ajudado até aqui. E vou colocar aqui nos comentários. Até aqui me ajudou o Senhor. Graças a Deus, sem falhar um dia sem falhar. Estamos no dia de número 96, temos 365 pela frente. Coloque aí os seus agradecimentos ao nosso bom Deus e declare aí, estamos juntos até o fim. E até depois do fim, né? Porque depois do ano a gente vai de novo na Bíblia. Estamos juntos, todos os dias. Se assim o bom Deus me der graça, saúde, disposição, visão, garganta, para estar aqui com vocês todos os dias sem falhar, se Deus quiser. Estamos juntos. Gente, amanhã nós vamos começar um novo livro, vamos voltar para o Novo Testamento, aí tem a visão panorâmica, o primeiro dia é excelente, vou colocar lá no grupo mais uma vez o link para que vocês compartilhem, chame pessoas, você vai mandar o link para pelo menos uns 5 amigos e vai dizer, amigo, amiga, vai começar uma nova leitura, nós vamos para o Novo Testamento, vai ser uma leitura maravilhosa. O pastor no primeiro dia ele dá uma visão panorâmica do livro inteiro, é um resumão do livro inteiro. Chama pessoas para entrar no grupo, e no grupo do WhatsApp e no nosso clube. Fala que é gratuito, diga que no final ela vai receber um certificado, enfim. Dê testemunho daquilo que você tem visto e vivido. Se tem sido bom para você, compartilhe. Ah, pastor, mas eu já chamei. Chama de novo, insiste. Um abraço de fé e força. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.